Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Luísa Bastos, do CPMG GAN de Itapaci, área de Humanas e Geografia. Então vamos lá, conteúdo direcionado para o 7º ano, é uma revisão para a nossa avaliação, juntamente com regionalização brasileira e população brasileira. Então vamos lá. Regionalização nada mais é do que dividir o território, né, o espaço territorial em regiões. Por exemplo, aqui é uma região, aqui é outra, aqui é outra. Região norte, região sul, região nordeste. Então divide. Por que divide assim? Por causa dos critérios. Existem critérios naturais. Por exemplo, aqui a Mata Atlântica é originária da Amazônia, então essa região aqui, toda a Amazônia, ficou por ser um critério natural de lá. Critérios históricos, critérios culturais, políticos, sociais, econômicos. Por exemplo, a região aqui do Sudeste, onde que fica São Paulo. Por que critérios econômicos? Porque é um polo industrial, né? É onde que contém mais o número de indústrias. Então, aquela região industrial ficou, né, a região de São Paulo. Então, foi por critérios, por isso que se regionaliza. Então, vamos lá. O geógrafo Milton Santos e Maria Laura, né, depois de muitos estudos, regionalizou o Brasil em 4 Brasis. Como assim? Eles regionalizaram em região amazônica, a região centro-oeste, a região nordeste e a região concentrada. E foi o que aconteceu. Eles, né, por meio de muitos estudos, falam, ó, a região, por exemplo, sudeste, né, que é a região concentrada deles, eles falaram que a região econômica, estrategicamente econômica, porque contém um número de indústrias, né, que vai todo aqui seu litoral e que essa indústria vai acabar ligando todas aquelas regiões. A região centro-oeste, por exemplo, é uma região voltada mais para a agricultura moderna. Então, ele foi delimitando de acordo com os critérios, né, regionais econômicos das regiões. Então, ó, de acordo com Milton Santos e Maria Laura, são 4 regiões. Amazônia, né, a centro-oeste, a concentrada e a nordeste. Agora, a nossa regionalização que vale, a nossa regionalização oficial é a do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, por meio de vários estudos, já vem regionalizando, né, o Brasil desde 1914 até chegar na oficial, 1999, a nossa oficial, que regionalizou o Brasil em 5 grandes macro-regiões, que é essa que nós conhecemos. Região norte, que contém todos esses estados, a nordeste, região centro-oeste, região sudeste e a região sul. Essa é a nossa oficial, ok? O que considerou, o IBGE considerou nessa regionalização? O que ele considerou? Seus limites de territórios, por exemplo, os limites dos estados. Todo estado, na sua divisa, por exemplo, ó, Goiás com Tocantins, a sua divisa territorial, né, entre os 2 estados, foi o que o IBGE, né, limitou. Então, todo aqui, ó, todas essas delimitações é pelos estados. Por exemplo, acabou um estado, começou outro. Então, o IBGE foi lá e delimitou pelos estados, o limite dos estados que ele regionalizou. Tá bom? Agora, nós vamos ver um pequeno vídeo explicando as regiões do IBGE. Vamos conhecer o mapa do Brasil e suas 5 regiões? Este é o mapa do Brasil. Vejam como ele é grande. Esta é a região norte. Esta é a região nordeste. Esta é a região sudeste. Esta é a região centro-oeste. E esta é a região sul. Vamos revisar? Mapa do Brasil. Região norte. Região
Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul. Alice, cadê o leite do Enzo? Inscreva-se no nosso canal e assistam nossos vídeos. Tchau! Então, ó, pelo vídeo apresentado, né, nós caracterizamos as regiões segundo o IBGE. Só que não parou por aí, né? Pinchas também delimitou as regiões de acordo com os complexos regionais. Como assim? Ele falou assim, ó, a região amazônica, né, existe uma característica para ela. A região, né, Centro-Sul e a região Nordeste. Por exemplo, a região Nordeste é mais concentrada a questão do turismo. Lá muitas pessoas saem das regiões aqui para o Nordeste, voltada para o turismo. Então aqui, ó, pegando Minas Gerais, Bahia, por isso que ele não classificou igual o IBGE, que classifica em cima dos estados. Ele classificou de acordo com as regiões, ele chama de complexo regional. Porque a economia daqui é diferente da daqui. Aqui, como eu já falei anteriormente, ela é voltada para a questão agrária, né? Uma agricultura mais moderna, o plantio de soja, de milho. Então, por isso que ele delimitou assim. Tá vendo que aqui as divisas são, às vezes, aqui pegou, tá vendo que dividiu o Maranhão em duas partes? Por quê? Porque o lado leste aqui é caracterizado mais para o turismo e o lado oeste não. Então, aqui ele dividiu de acordo com a questão econômica, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu coloquei os 3 mapas para podermos fazer uma atividade separando cada uma. Primeiro, responda. Divisão regional que não obedece os limites dos estados e utiliza critérios econômicos para em sua classificação. Foi o que eu acabei de falar. Ó, quem obedece os limites, né, é o IBGE e aqui, né, os 4 Brasis também respeitou os limites. Quem não respeitou os limites, as regiões geoeconômicas. Tá vendo que aqui corta o Maranhão ao meio, Minas Gerais? Então aqui ele não respeitou os limites dos territórios. Segunda pergunta. Divide o Brasil em 3 regiões. Regiões amazônicas, regiões nordeste e região centro-sul. Novamente, né? Ó, região amazônica, nordeste e centro-sul. Os complexos regionais. Concluído em 1990, nessa regionalização, o espaço nacional brasileiro encontra-se dividido em 5 grandes regiões. Quem que classificou aqui e dividiu o Brasil em 5 grandes regiões, também chamado de macro-regiões? Não foi o IBGE, que é a nossa atual, a oficial? Então, ó, dividido em 5 macro-regiões. Possui uma região chamada concentrada, considerado o centro de comando do país, por destacar-se pela expressiva concentração tecnológica, atividade comercial e rede de relação, seus elevados índices de urbanização e consumo. Onde que eu tenho uma região concentrada? Não é justamente no 4 Brasis, por Milton Santos? Então, ó, região concentrada. Olha as características que ele colocou da região concentrada. É uma região onde possui uma alta tecnologia, porque aqui a industrialização foi muito grande, né? Possui atividade comercial e rede de relações com os demais estados. Por quê? Porque aqui eu tenho uma região muito urbanizada, né? Uma região, para vocês, que nós vamos ver lá na frente, a populacional muito mais elevada do que o interior do país, então muito mais urbanizada. Agora nós iremos falar do nosso segundo conteúdo, que é população brasileira. Então vamos lá. Em 2017, a população absoluta ou a população total do Brasil passava de 207 milhões de habitantes, o que fazia, né, o Brasil, o país, o 5º colocado, em relação a um país populoso. Mas como eu sei, né, se um país ele é populoso e como distribui essa população? Então vamos lá. A população brasileira, ela se distribui irregularmente. Por quê? Nós vamos observar no mapa que eu vou apresentar para vocês que a região litorânea do Brasil é muito mais povoada do que o interior do Brasil, que é muito menos povoado. Mas vamos agora considerar como nós calculamos essa questão, se o Brasil é um país bem povoado ou não, tá?
E como nós vamos saber? Nós iremos saber a partir daqui, ó. Eu pego o número total de habitantes de determinada área e divido pela área daquele local. Por exemplo, eu vou pegar o número total de habitantes que tem no Brasil e divido pela sua área total. E assim nós vamos ter a densidade demográfica. O resultado representa a população relativa ou a densidade demográfica do local que está sendo analisado. Vamos observar aqui. Ó, o Brasil ele apresenta uma baixa densidade demográfica. Por quê? Tá vendo como eu já disse? Aqui no litoral, tá vendo que aqui cada pontinho desse representa mais de 10.000 habitantes. Então aqui, ó, no litoral, tá aqui, o litoral já é povoado desde o descobrimento do Brasil. Mas mesmo assim, tá vendo que o litoral é muito mais povoado do que o interior do Brasil? Ó, a diferença. O tanto de pontinhos, que são regiões onde tem mais de 10.000 habitantes, é muito mais, né, muito maior do que o interior do Brasil. Então vamos lá. E para mim saber essa questão, né, da densidade demográfica, eu preciso saber a quantidade de pessoas, né, de crianças que nascem e morrem para mim saber calcular essa densidade demográfica. E como eu vou saber? O crescimento natural ou vegetativo de uma população é determinado pela diferença entre a taxa de natalidade e taxa de mortalidade. O que é a taxa de natalidade? O número de nascidos. Para cada 1.000 habitantes, eu conto 1 em determinado período, né? Por exemplo, nasceram, né, 1.000 crianças e morreu 1. Então, a taxa de natalidade é para cada uma criança, 1.000 que nasceram, eu conto 1 que faleceu. A taxa de mortalidade é o número de óbitos, o número de pessoas que morreu, também para cada 1.000 habitantes. Crescimento vegetativo, né, que é o crescimento da população, é a diferença entre o número de pessoas, né, de crianças que nascem, menos o número de pessoas que falecem. Aí eu vou ter o crescimento, eu vou saber quanto que cresceu aquela população. Eu também tenho que saber a questão da taxa de fecundidade, porque antigamente, né, vocês podem observar que a avó de vocês, né, algum parente tem 5, 6 filhos, 8 filhos. Por quê? Porque a taxa de fecundidade antes era muito maior, as mulheres tinham muito mais filhos, diferentemente de hoje. Olha o quanto decresceu esse gráfico, né? Ó, em 1960 era 6,3 filhos por mulher, por exemplo, era de 6 filhos, 6 a 7 filhos por mulher. Hoje é quase que menos que um filho. Por quê? Hoje existem métodos, né, anticonceptivos que não deixam as mulheres engravidar. Um mercado de trabalho, né? Hoje existe muita mulher no mercado de trabalho. Há um planejamento familiar, hoje as mulheres já planejam, ó, quero ter apenas 2 filhos, quero ter apenas 1 filho. Isso fez com que a taxa de fecundidade, que as mulheres fossem tendo sempre menos filhos. Tá bom? Agora, nós vamos falar sobre a pirâmide etária, que também faz parte da população brasileira. O que é essa pirâmide etária? Ela é um gráfico que representa a população masculina e feminina, ó, o azul de masculino, o vermelhinho, o rosinha de feminino, da população por idade. Por exemplo, aqui, ó, de 0 a 4 anos até 90 anos ou mais. Então, essa população aqui é toda, né, esse gráfico é todo direcionado à população em relação à idade. Observa, quando a base é larga, indica que a população é jovem. Por quê? Aqui é de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, porque começa de 0 até 90. Então, ó, quando a minha base é larga, a população é jovem. E quando ela vai diminuindo, professora? É justamente ao contrário. É quando o topo é estreito, significa que eu tenho, né, mais quantidade de idosos. Ó, à medida que ela vai diminuindo, é que eu vou tendo menos, né, menos idosos, ó. Tá vendo, ó? Ela vai diminuindo porque eu tenho menos idosos. Então, aqui dá pra ver até melhor. Eu tenho um número muito grande de pessoas que nasceram e foi diminuindo.
Aqui eu já tenho ó, um número maior de 30 a 34 anos, de 35 a 39 anos de pessoas vivendo no Brasil, ok? Agora eu vou fazer a correção da nossa atividade. Vou ser mais breve para o vídeo ficar até um pouquinho menor, então vamos lá. Eu pontuei assim, ó. Embora no Brasil esteja colocado, né, entre um dos países mais populosos, que ela é o quinto, nós já vimos, se relacionar a sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo, porque lembra, a população fica mais no litoral e contando que o Brasil é extenso, eu tenho, né, uma densidade baixa. Por quê? Porque a minha área é muito grande pelo tanto da população. A relação entre população e área, damos o nome de quê? Nós acabamos de falar, de densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É o número de habitantes, a população, dividido pela área. Número 2. A região brasileira está distribuída de maneira irregular no território, conforme podemos observar aqui no mapa. Na legenda do mapa, dá pra gente observar 41 milhões e vai diminuindo. Quanto mais escuro, mais habitantes. Então, eu perguntei assim, ó, a região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes, qual que é a região que está mais escura? Não é a região sudeste? Então, região sudeste. Número 3. O crescimento natural ou vegetativo de uma população é determinado pela diferença de taxa de natalidade e mortalidade. Aí eu perguntei assim, caracterize o que é. Taxa de natalidade, número de nascidos, né, em cada grupo de 1.000 habitantes. Mortalidade, número de óbitos, as pessoas que morreram a cada 1.000 habitantes. Número 4. Eu perguntei, falei, né, pontuei sobre a taxa de fecundidade, que hoje existe métodos anticonceptivos, mulheres no mercado de trabalho, um planejamento familiar, e perguntei, falei para você caracterizar o que é taxa de fecundidade. Indica o número médio de filhos por mulher, considerando a média das mulheres entre 15 e 49 anos. Então, taxa de fecundidade, o número de filhos, o número médio de filhos. Número 5. Para calcular a densidade demográfica, dividimos o número de habitantes por quilômetros quadrados, ou pela sua área, mesma coisa, conforme podemos observar. Então, ó, densidade demográfica é igual a total de habitantes dividido pela sua área. Aí eu pedi para vocês calcular a densidade demográfica do continente americano. Então, como eu vou calcular? Eu pego a população, que é o número de habitantes, divido pela área. Eu já te dei a população, eu já te dei a área, então é só você dividir os dois. Eu dividi, cheguei qual resultado? 21,4. Então, eu tenho 21,4 habitantes por quilômetros quadrados. Então, a cada 1 quilômetro, eu tenho 21,4. Ok? Número 6. O cálculo correto da densidade demográfica de um determinado país é... Eu acabei de colocar na questão anterior. O número de habitantes pela área. A divisão entre o número de habitantes e a área em que reside. Ok? Número 7. A pirâmide etária é um gráfico, né, como nós já havíamos falado anteriormente, que mostra a população feminina, mulheres e homem masculina. E é denominada pirâmide etária. Quando a pirâmide possui uma base larga e um topo estreito? A base larga significa que ela tem um número elevado de jovens, porque começa de 0 a 4 anos. À medida que eu vou subindo, a minha população idosa, né? Então, ó, se eu tenho uma base larga, é que eu tenho um número de jovens grande. E quando eu tenho um topo estreito, é que quer dizer que eu tenho menos pessoas idosas. Então, ó, o topo estreito indica pequena quantidade de idosos. À medida que eu vou diminuindo aqui, a minha idade aqui também vai diminuindo. Então é isso, tá? Eu espero que eu tenha sanado alguma dúvida que vocês tiverem. Então, eu espero vocês até a próxima.